Nosso comentarista político, analista político agora, vamos lá, Carlos Zacarias. Cada dia é uma novidade, agora essa gravação de Cajuru e Bolsonaro, né? Tem gente dizendo que é armação de Cajuru com Bolsonaro, mas eu não tô vendo tanta armação assim não. Eu tô vendo que a bomba foi grande, me diga. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camila, equipe do estúdio, ouvintes da Metrópole. A gente nunca sabe o que é armação na parte desse governo, né, Zé Eduardo? Fomos surpreendidos, se é que a gente pode ser surpreendido de mais alguma coisa, né? Mas fomos surpreendidos no fim de semana com essa suposta gravação articulada com o Bolsonaro. Parece que é articulada porque o tom de Bolsonaro está mais moderado do que ele costuma usar no privado. Nós já sabemos como ele age no privado, porque ficamos conhecendo a reunião fatídica do ano passado, do dia 22 de abril, aquela em que ele xingou a torta e a direita, né? Usou vários palavrões, ameaçou ministros, ameaçou intervir na Polícia Federal, e ali ele estava com vários ministros, né? Imagine ele num telefonema privado. Então, o tom dele está muito mais moderado, não obstante, num certo ponto da conversa dele com o Cajuru, ele tem ameaçado o senador Randolfo Rodrigues de entrar na porrada com o senador, que, a propósito, respondeu de maneira muito adequada, né, dizendo que não é com briga de rua que a gente vai resolver os nossos problemas, né? Mas, assim, é estranho que essa conversa tenha vindo a público. O Cajuru é um deputado, é um senador da base de Bolsonaro. Ele disse que consultou Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro, senador também, colega de Cajuru, ameaça entrar no Conselho de Ética contra Cajuru. Enfim, é uma confusão sem fim essa relação do governo com o parlamento, com o STF, o que prova que o governo não tem rumo no que faz, o que prova que a cortina de fumaça que tantos falam aí é um método, não é uma coisa para esquecer outra, mas é um método constante de jogar a porcaria no ventilador para espalhar e a gente ficar achando que esse problema efetivamente não importa, quando de fato é a questão central. Né? O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que o problema central que nós temos que enfrentar é a forma como este governo geriu a pandemia. Não há outra forma da gente debelar as questões todas, não há outra forma da gente retornar à escola. Eu estava ouvindo a entrevista anterior que você fez com o Carlos Joel. Tenho visto várias discussões sobre o retorno das escolas, né, retorno dos professores e dos estudantes à escola. Eu sou pai, sou marido de professor, eu sou professor, sou marido de professor, eu tenho filhos também em idade escolar, então eu sou parte envolvida também no problema, mas tudo isso se conjuga, Zé Eduardo, com o fato de que nós não temos vacina, né? Com um governo que passou o ano inteiro de 2020 tendo vacina sendo oferecida e dizendo que as pessoas iam virar jacaré, que ele não ia tomar vacina, que não era recomendável, que ele não ia assinar um protocolo de uma vacina que não assumia responsabilidade, quando nenhum medicamento assume responsabilidade pelos eventuais efeitos colaterais que se tenha. Enfim, um governo que postergou o tempo todo a compra da vacina e, por isso, o Brasil está pagando um preço altíssimo por essa gestão da pandemia, uma gestão que faz com que milhares de pessoas morram todos os dias e a gente não saiba para onde a gente vai. Só para se ter uma ideia, Zé Eduardo, ontem eu não cheguei a ver, mas certamente foi nessa faixa, na Grã-Bretanha morreram 6 pessoas, né, quando o Brasil tinha morrido mais de 1.000 pessoas. 6 pessoas na Grã-Bretanha, que é um dos países onde mais se avançou na vacina, e é um país que, no início, o Boris Johnson, ele também teve uma postura negacionista, mas enfrentado pelas instituições, por uma sociedade civil muito mais robusta e organizada, sem esse caos que o Brasil se transformou, ele imediatamente reverteu aquela atitude negacionista inicial, e hoje a Grã-Bretanha é um dos países que mais vacinam, junto com os Estados Unidos, e por isso a curva de mortes lá é uma curva muito pequena, né, irrisória, e permite que as pessoas possam ir às ruas, ir a bares, ir a clubes, ir às escolas, tudo que nós desejamos há tanto tempo e que não vemos luz no fim do túnel se este governo não mudar a sua postura. E eu acho que esse governo não deve mudar a postura, porque uma característica desse governo causar confusão e arrastar essa atitude até 2022, esperando que crie novamente os factoides, as fake news, e possa, quem sabe, ter uma chance em 2022. É lamentável que a gente esteja nessa situação, e é lamentável que essa conversa, mais essa coisa feia, tenha nos dado, nós temos sabido, nós temos ouvido essa conversa absurda entre um presidente da República e um senador articulando contra o Congresso, articulando contra o STF, quando deviam estar tratando da questão séria, que é a questão das vacinas, da questão da crise sanitária maior da nossa história. Bom, e eu tenho aqui o depoimento de
do Cajuru. Nunca mais falo com ele. A relação com Bolsonaro está rompida. Não serei contra o governo dele, porque ser contra ele é ser contra o Brasil. Mas a relação com ele está rompida. Dá para acreditar? De jeito nenhum. O Cajuru não é um político muito experiente, está no seu primeiro mandato, né? Um jornalista que fez uma campanha também baseada em muito sensacionalismo, né? E foi colocado no Senado, na nossa alta Câmara, com uma imensa responsabilidade. E essa responsabilidade também devia lhe pesar nos ombros quando ele traz a público uma conversa sua com o presidente. Tem dois aspectos aí, Zé Eduardo, que são muito graves, né? Se essa conversa foi articulada com o Bolsonaro e veio a público, ela é grave. Ela é grave porque Gravíssima. o presidente... Gravíssima, né? Aí o presidente assume, junto com o senador, que está conspirando contra o parlamento, né, para desarticular uma CPI e contra o STF, porque ele também pede que o Cajuru intervenha em relação aos ministros do STF. Bolsonaro não vai sossegar enquanto não criar um clima de guerra no interior do STF, com a possibilidade de caçar ministros através do impeachment, né? Se isso não foi articulado, não foi combinado, se essa conversa foi vazada sem o consentimento de Bolsonaro, é gravíssimo do mesmo jeito, porque um senador não pode trazer uma conversa de um presidente da República a público. Isso já aconteceu na história recente do país, quando uma gravação ilegal de Dilma Rousseff foi mandada para horário nobre, foi vazada para o horário nobre, todos ouvimos, e depois soubemos que era uma parte da conversa. Estou falando daquela conversa de Dilma, né? Aquela famosa conversa em que Dilma fala que ia mandar o Bessias para Lula assinar o termo de posse de ministro, e depois nós vimos que foi uma parte da conversa, aquela parte da conversa deu a entender que a atitude de Dilma poderia ser uma atitude para preservar o presidente de ser preso naquela conjuntura, né? Depois nós vimos que não se tratava disso. Lula estava sendo levado para o governo pela sua habilidade política para que ele tentasse costurar a crise que estava instalada ali e que alguns supunham que Lula seria capaz de debelar, né? Nós já vimos o que aconteceu. Se Cajuru revela uma conversa com o presidente e ele sabe que o presidente está cometendo crime, ou pelo menos devia saber, porque é um senador, e ele revela, sem o presidente ter conhecimento disso, sem lhe ter autorizado, ele fere o decoro e pode ser passível de cassação de mandato. Ou seja, nós estamos num quadro absurdamente estranho no nosso país, um quadro em que as pessoas batem cabeça, se confundem, né? Eu admito que nós temos temas... Mas antes desses temas outros sérios, para a gente ser sério nesse país, para a gente tratar das coisas sérias da maneira séria como a gente tem que tratar, a gente não pode permitir que as figuras bizarras que ascenderam aos cargos políticos de muita importância, inclusive o Cajuru, inclusive o Bolsonaro, continuem sendo os protagonistas do nosso meio, né? Não é possível que nessa altura o que Bolsonaro esteja fazendo com uma CPI que é séria, que é importante, que precisa ser levada adiante, né? Embora eu ache que a gente devesse estar tratando da vacina, mas veja, não podemos achar que vai ter vacina do dia para a noite se Bolsonaro continua criando problema, né? Se Bolsonaro toda semana cria uma situação de dizer que a vacina não está sendo oferecida, que no ano passado não tinha vacina, que não tem vacina para comprar, que vai comprar vacina na casa da sua mãe, como ele diz aos apoiadores. Ou seja, é preciso que o parlamento, as instituições se mexam para responsabilizar quem tem responsabilidade nisso aí, né? E do meu ponto de vista, não é possível que o governo federal conspire com o senador para implicar os governadores, os 27 governadores da federação e os prefeitos. Imagine você, né? Primeiro, não é possível que essa CPI, autorizada por Barroso, que vai ser votada em plenário do STF amanhã, né? Amanhã o plenário do STF vai decidir sobre essa posição que Barroso tomou, que indica que a CPI tem que prosperar no Senado, mas não é possível que essa autorização de Barroso também inclua o que não estava previsto na CPI original, que são os governadores e os prefeitos, né? Mas admitindo que essa outra CPI, que está sendo articulada por Eduardo Girão, né, do Podemos, que é um bolsonarista, né, que quer incluir governadores e prefeitos, prospere, né? Tem dois problemas aí. O primeiro problema é que não é o Congresso que vai resolver o que os estados devem fazer, né? Seriam as assembleias legislativas e seriam as câmaras municipais que iam implicar e abrir CPIs em relação aos prefeitos. Mas pense você que por um artifício jurídico desse qualquer,
uma CPI dessa inclua governadores, 27 governadores e 5.570 prefeitos do país, né? Quer dizer, é uma confusão completa, Zé Eduardo. Nós não podemos viver nesse estado É o de foco sendo permanente tirado. instabilidade, É o né, e foco. com tanta gente morrendo. É o foco sendo tirado. É o foco sendo tirado. Tá bom, Carlos Zacarias, um abração para você, muito obrigado aí. É a pauta do dia, foi essa aí. Vamos ver no que vai dar. Se vai ter CPI ou não, né? Isso, vamos acompanhar, né, os próximos momentos, né? Hoje o dia vai ser quente, todos os portais de notícia estão dando as articulações de Bolsonaro para esvaziar a CPI. Amanhã o STF vai se pronunciar e certamente depois de amanhã tem um fato novo para causar confusão e no fim de semana vai ter outra confusão novamente. Vivemos uma confusão. E a gente aqui morrendo, à míngua e largado e Isso. esquecido de Deus. Bom dia, Zé Eduardo, bom dia aos ouvintes da Metrópole. Valeu.